Bom dia, alunos do quinto ano, vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre o processo de urbanização no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre as redes urbanas. Meninos, o que são redes urbanas? É um sistema de cidades que estão interligadas e uma depende da outra, uma presta serviços para a outra. Esse mapa, ele mostra pra gente as principais redes urbanas que nós temos no Brasil. Percebam que a maioria delas estão nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, e que a região Centro-Oeste e Norte não existem muitas redes urbanas, né? Isso acontece na região Norte porque é uma região de floresta amazônica, onde não existem grandes centros urbanos. E a região Centro-Oeste também, ela teve um processo de urbanização muito tarde, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Esse processo, essa ligação dessas redes urbanas, né? Essa ligação entre as cidades, ela acontece graças aos meios de transporte e aos meios de comunicação. Aqui a tia Letícia esqueceu de escrever meios de comunicação, mas os meios de comunicação também ajudam a ligar uma cidade na outra. Continuando, geralmente, todos os investimentos em infraestrutura, eles são feitos nas grandes capitais. Por conta disso, a maioria das pessoas, elas se mudam para essas grandes capitais tentando procurar um modo de vida melhor, né? Um modo de vida mais fácil, com mais recursos. E essas grandes capitais, geralmente, elas não estão preparadas, mesmo com tanta infraestrutura e tanto investimento, elas não estão preparadas para receber essas pessoas e essas pessoas acabam tendo que morar nas ruas por falta de emprego, né? E ali falta educação, falta saúde, falta N benefícios para que essas pessoas tenham uma vida digna. Então, com relação aos investimentos, o Brasil ele tem uma distribuição desigual, né? Agora eu quero mostrar para vocês esse mapa aqui que está na apostila de vocês. Esse mapa, ele mostra as regiões do Brasil que tem rede de esgoto. Vocês podem perceber que a região Sudeste é a mais privilegiada, seguida da região Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Se vocês olharem para as regiões, para a região Norte, ela tem pouca infraestrutura de rede de esgoto. Agora eu quero mostrar para vocês esse mapa aqui, que é o mapa da mortalidade infantil no Brasil, onde morrem mais crianças, né? E vocês vão perceber que os locais onde a taxa da mortalidade infantil é maior é Maranhão, no Piauí, e Rondônia, seguido da região Nordeste. Desculpa, da região Norte. Nós temos o Amapá também. Meninos, por que morrem tantas crianças nesses locais? Porque falta investimento na infraestrutura, falta investimento no sistema de saúde, falta investimento no sistema de esgoto, falta investimento nas escolas, em tudo quanto é lugar. Porque todo esse investimento ele é destinado aqui para as regiões Sul, Sudeste e o litoral do Nordeste, que é muito desenvolvido por causa do turismo. Continuando, o Brasil ele teve uma ocupação muito desigual do espaço. Quando os portugueses chegaram, eles ocuparam a região Nordeste. Em seguida, descobriu-se ouro na região Sudeste e vieram para a região Sudeste. Aqui eles exploraram o ouro e plantaram cana-de-açúcar e café, né? Em seguida, a região sul do Brasil ela foi ocupada por imigrantes alemães. Nesse contexto todo, as regiões norte e centro-oeste, elas ficaram parcialmente desocupadas. Ninguém se interessava por essas regiões. Assim sendo, a densidade demográfica do Brasil atualmente está assim. O que é densidade demográfica? Onde existem mais pessoas vivendo no Brasil. Começa por São Paulo e Rio de Janeiro, região sul-sudeste, região nordeste, que são as áreas litorâneas, onde desenvolve-se o turismo, Minas Gerais e sertão nordestino, e por último,
região norte e parte da região centro-oeste. Na tentativa de mudar esse quadro, de fazer com que a ocupação do território brasileiro se tornasse um pouco mais igualada, construiu-se Brasília na região centro-oeste, né? Aqui nós temos uma imagem de quando começou a construção da cidade de Brasília, aqui o Planalto já construído e aqui uma imagem atual de Brasília. Por que Brasília resolveria, ou pelo menos amenizaria esse problema da ocupação do território brasileiro? Porque tendo a capital do Brasil no centro do Brasil, você deveria desenvolver um sistema de rodovias e um sistema de comunicação para que fosse muito fácil o acesso a essa capital, né? E isso traria investimentos para essas regiões. Agora, meninos, vocês vão pegar a apostila de grupo 3 para que a gente possa grifar todos esses aspectos que a tia Letícia acabou de explicar para vocês. Vamos lá? Vocês vão colocar a apostila de vocês inicialmente na página 212 e na página 212 vocês vão grifar: rede urbana é a ligação entre duas ou mais áreas urbanizadas. Essa ligação se estabelece principalmente por meio da infraestrutura de transporte e comunicação. Além disso, uma rede urbana é formada de cidades que apresentam uma relação de dependência entre si, de acordo com as funções que desempenham e a influência que exercem umas sobre as outras. Essa relação está fundamentada nas trocas comerciais, políticas, sociais e culturais. Isso é o que há de mais importante na página 212. Na página 213, você vai grifar: geralmente, as capitais brasileiras recebem a maior parte dos investimentos em infraestrutura. Muitas cidades de pequeno e médio porte, especialmente na região centro-oeste, no norte e no nordeste, estão tornando-se atrativas graças à agropecuária. A agropecuária, que é a agricultura e pecuária, ela sempre foi desenvolvida na região sudeste por conta da lavoura de café e de cana-de-açúcar. Mas atualmente as plantações de soja elas têm ganhado um grande desenvolvimento na região centro-oeste. Isso tem feito com que várias pessoas se mudem para lá. Aqui embaixo, a organização do espaço geográfico no Brasil mostra-se profundamente desigual. As capitais, porém, continuam como polos de maior ocupação das redes urbanas. E essa ocupação, essa ligação, ela está relacionada com os meios de transporte e de comunicação, ok? Agora nós vamos para a página 214. Até a década de 1960, a região centro-oeste do Brasil estava praticamente isolada da rede urbana brasileira. Isso mudou com a construção de Brasília. A construção de uma capital planejada no centro geográfico do Brasil tinha como objetivo aumentar a ocupação das regiões do interior do país, construindo uma rede de rodovias ligando a nova capital às demais regiões. Outro fato que propiciou a interiorização da rede urbana brasileira foi a fronteira agrícola. Eu não sei se vocês sabem, meninos, mas o Brasil ele é um país de agricultura muito desenvolvida. E conforme a expansão da agricultura foi acontecendo no nosso território, as pessoas foram se mudando para as áreas agrícolas e povoando, então, regiões que antes não eram povoadas. No começo, as regiões povoadas eram do Sudeste e do Nordeste por causa do café e do açúcar, mas agora, por causa da soja, muitas pessoas estão se mudando para a região Centro-Oeste. Página 215 agora. Na página 215, eu quero mostrar para vocês um gráfico que eu já expliquei no slide, que é o gráfico sobre a distribuição de redes de esgoto no Brasil. Vocês vão grifar aqui, ó. A infraestrutura de bem-estar social está limitada aos grandes centros urbanos e por isso as pessoas vão para lá para buscarem acesso à saúde, educação, trabalho e infraestrutura.
Como eu disse para vocês, a maior parte dos investimentos, eles ficam concentrados nas grandes capitais. Continuando, na página 216, vocês têm aquele mapa sobre a mortalidade infantil no Brasil. Eu já analisei os dois mapas com vocês nos slides e agora eu vou explicar como nós vamos fazer os exercícios. Vamos lá? Meninos, os exercícios que vocês têm para responder começam na página 216. Ao conjunto de municípios interligados por uma rede de estrutura e dependência, damos o nome de... Analisem as alternativas e marquem a alternativa que vocês acham que é a mais correta. 2. Observe os mapas e analise-os. Esse primeiro mapa aqui de verde, ele fala sobre a taxa de abandono escolar, ou seja, regiões do Brasil onde as crianças não terminam os seus estudos até o ensino médio. E esse mapa rosinha aqui, ele fala sobre as regiões do Brasil onde existem mais crianças vivendo em condições inadequadas de saneamento básico, ou seja, locais sem infraestrutura, sem rede de esgoto, sem rua pavimentada. Se vocês perceberem, os locais onde as crianças menos terminam os seus estudos é a região norte, né, e um pouquinho do interior do Nordeste. E as regiões onde as crianças vivem em condições de baixo saneamento básico, né, é a região norte e também aqui um pouquinho da região nordeste e centro-oeste. Para continuar o exercício, nós vamos para a página 218. Você vai escolher um dos mapas. Pode ser o verde, que fala sobre o término, a conclusão dos estudos, ou o rosa, que fala sobre a falta de saneamento básico. Você vai escolher um dos mapas e vai atribuir para esse mapa um título. Use o mapa do Brasil, esse mapa aqui agora, você vai usar esse mapa, para colorir os estados que apresentam ao mesmo tempo altas taxas de abandono escolar e altas taxas de crianças morando em condições inadequadas. Então, você vai voltar aqui no mapa. Quais são os estados brasileiros que têm altas taxas de abandono escolar? É o verde escuro. Então, nós temos aqui o Pará, e vocês podem considerar esse verde claro aqui também. Pará, Amazonas, Mato Grosso, Amapá, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Piauí. E quais são os estados que têm pouco saneamento básico? Os de rosa mais escuro. Você vai ver qual é o estado, quais são os estados que ao mesmo tempo têm altas taxas de evasão escolar e altas taxas de falta de esgoto, e vai pintar esses estados aqui nesse mapa, combinado? Continuando, agora nós temos o exercício 3. Faça uma pesquisa sobre a rede urbana da sua cidade e responda o que se pede. Meninos, as respostas para estas questões, elas serão escritas nessas linhas. E vocês não vão pesquisar. Na verdade, eu vou ler todas as questões e eu vou explicar a resposta para vocês. Questão item A. Qual é o nome da cidade em que você vive e em qual estado ela se localiza? Nós vivemos na cidade de Guaíra, que fica no estado de São Paulo. Como ela pode ser classificada na hierarquia urbana? É uma cidade pequena que fica no interior, né? Não é metrópole, não é capital regional, não é megacidade, não é nada daquilo. Então, cidade de pequeno porte que fica no interior. Existem cidades maiores que ela no seu estado? Quais? Cite pelo menos duas. Claro que sim. Vamos citar duas: Ribeirão Preto e São Paulo, certo? D. Caso a cidade em que você mora seja a maior do estado, quais cidades fazem parte da sua rede urbana? Nós não vamos responder, porque Guaíra não é a maior cidade do estado de São Paulo. E. Caso a cidade não seja uma metrópole, um centro regional ou nacional, qual é a metrópole ou centro mais próximo a ela? Nós temos uma capital regional,
próxima da gente, e nós temos uma metrópole. A capital regional é a cidade de Ribeirão Preto, que exerce grande influência sobre a cidade de Guaíra. E a metrópole é a cidade de São Paulo, né, que é a cidade, a metrópole mais próxima da nossa cidade de Guaíra. Vocês vão escrever as duas. F. Que tipo de influência a sua cidade exerce nas cidades em torno dela? Pessoas de outros locais vão fazer compras nessa cidade? Vão trabalhar ou estudar? Gente, Guaíra praticamente não exerce influência sobre nenhuma outra cidade, né? Guaíra é uma cidade pequena e influenciada, né? Nós somos muito influenciados, a gente sai de Guaíra para ir em Barretos consultar no médico, a gente sai de Guaíra para ir comprar coisas que a gente precisa na cidade de Barretos, Ribeirão. Então, Guaíra não é uma cidade que influencia. Ninguém sai da sua cidade para vir comprar alguma coisa em Guaíra. Então, a questão F, nós também não vamos responder, ok? A nossa aula de hoje chegou ao fim. Vocês vão tirar foto das páginas 212 até a 219 e enviar as fotos para a tia Letícia, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.